Vamos lá, pessoal, parte 2 da nossa aula. A parte um você já assistiu. Falei um pouquinho sobre água, falei sobre moléculas inorgânicas, falei sobre isso daqui, ó. Então lá a gente viu isso aqui. Água e moléculas inorgânicas que compõem os seres vivos. 70% de seres vivos, mais ou menos, são isso aqui. Se você é uma água viva, é 90, 95. Se você é um ser humano, que é mais provável, 65, 70. E por aí fica. Né? Alguns organismos vão ter um pouquinho menos de água na composição, mas não é muita coisa não. Agora a gente vai começar a ver esses caras aqui, as substâncias orgânicas que formam os seres vivos e que formam as células, né? Então tá aí outro slide que eu reciclei, você já deve ter visto, são as moléculas que estão presentes o que numa célula viva. A célula viva, a gente viu na última aula aqueles gifzinhos, é o meio aquoso que fica na água também, né? A gente viu aqueles protozoários, mas dentro da gente não é tão diferente assim. E ali dentro você vai ter essas moléculas, água, obviamente, sais minerais, obviamente, mas essas coisas que parecem, a um primeiro olhar, mais complicadas. Olha essa molécula de insulina, cada bolinha aqui é um átomo. É mais complicado, não é? Glicose, glutamina, que é um aminoácido, né? Mais complicado. São desses caras que a gente vai começar a falar agora, moléculas mais complicadas. E aí talvez alguns slides que eu também tenha reciclado lá do ano passado, se você está comigo, mas tenha um pouquinho de paciência porque isso é novidade. Se vocês não tiveram aula de química, isso está no futuro de vocês em algum momento, que é a química orgânica. O que é molécula orgânica? Inicialmente, lá quando elas foram descobertas, eram tipos de moléculas, tipos de substâncias que eram produzidas ou estavam presentes só nos seres vivos. Depois, logo descobriram que a gente pode produzir moléculas orgânicas sem precisar de um ser vivo, ou que existem moléculas orgânicas que são produzidas por outros processos que não envolvem diretamente a vida. Então, o nome ficou meio uma disfuncionalidade ali no nome, mas tudo bem, continua-se essa classificação porque a gente tinha pegado. E o que que é? São moléculas formadas por carbono e hidrogênio principalmente, geralmente grandes e geralmente presentes nos seres vivos. Por que essa classificação? Por que precisa de uma coisa que, sei lá, até meio vaga? Por conta daquilo que a gente falou lá na outra aula. Se você não assistiu, você está começando por aqui, você já percebeu que você precisa voltar lá, né? É porque o carbono, ele forma, lembram-se da outra aula, 4 ligações covalentes com coisas diferentes. E ele pode formar grandes cadeias com carbono, outro carbono, outro carbono e outras coisas ligadas ao carbono. Então, a gente tem toda uma classe de moléculas, aqui a gente está vendo só algumas, né? E dá para você formar uma míriade, muita coisa diferente em matéria de moléculas, só ligando ali os carbonos um com o outro, ligando eles com hidrogênio, que é um elemento muito abundante, um elemento muito fácil de ligar. E aí você forma uma grande classe de moléculas que é a molécula orgânica. Então, a molécula orgânica é isso. Tem principalmente carbono e hidrogênio, pode ter outras cositas mais, como vocês estão vendo aí. Geralmente são moléculas grandes. Quantos átomos tem aí? Cada letrinha aqui é um átomo. Quantos são? É um monte. Né? Já dá para falar que é um monte. E às vezes a gente vai ver que são maiores ainda. E essas moléculas são abundantes, estão presentes nos seres vivos. Tem uma ou outra que aparece pode ser criadas em laboratório escambau, mas geralmente estão presentes em seres vivos. Essas são as moléculas orgânicas. Carbono e hidrogênio geralmente grandes. E isso deve estar em algum momento do futuro de vocês. Todos esses nomes aqui, ó, cetonas, álcools, ácidos carboxílicos, amidas, aminas, todas essas delícias, né? É, e os bons e velhos hidrocarbonetos, né? Todas essas coisas estão no futuro de vocês, né? Por agora, vamos ficar só com essas moléculas orgânicas. Tudo bem? Já falamos da água, já falamos dos sais minerais, é desses caras que a gente vai falar hoje, né?
Todas essas aí que são moléculas orgânicas, aqui é uma representação da molécula de glicose, e isso aqui é uma representação da molécula de colesterol. Já ouviram falar do colesterol? É isso aqui. Tá faltando aqui, não está representado, mas cada carbono desse está ligado com hidrogênio. Então esse aqui tem 3 hidrogênios ligados nele. 1, 2 e 3. Tá, não está representado aqui porque senão vai ficar meio poluído. Então está só o esqueleto de carbono. Mas tem só o H aqui representado. Mas esse aí é a molécula de colesterol. Vamos falar mais desse cara ainda hoje. Tá? São moléculas orgânicas. E a gente vai começar a falar dos carboidratos ou açúcares, né? Não está muito correto falar açúcar, porque açúcar remete ao açúcar que a gente compra no mercado, ao açúcar que a gente põe no cafezinho, que é docinho, e nem todo carboidrato tem gosto doce. Nem todo carboidrato dá para colocar no café para ficar doce. Então esse nome não é legal. Mas é um nome, falou de açúcar na aula de biologia, talvez você pense, é um carboidrato que ele está falando. Não é o açúcar do café. Né? O açúcar do café é um carboidrato, mas não é o único. Né? Hidratos de carbono, glicídios, tem vários nomes, é tudo carboidrato. Né? Eles são formados basicamente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Não tem outras coisas ali no meio, geralmente, quase sempre não tem outras coisas. E a fórmula básica deles, é essa aí, ó. CnH2ON, e você tira o N e põe um número aí, né? Se for 6, meia dúzia, então vai ser C6H2O 6. Aí você faz aquela multiplicação que você sabe fazer, né? C6H12O6. Essa é a molécula de glicose, por coincidência. Né? Se fosse 7, C7H14O7. Essa é a fórmula básica dos carboidratos e por isso que ele ganha esse nome. Carbo de carbono, hidrato, porque tem uma água aí, H2O. Então bota o carbono mais uma água, multiplica e junta tudo, é um carboidrato. Né? Daí vem o nome carbo, carbono, hidrato, hidrato de carbono. Né? Essa é a fórmula básica. Os carboidratos complexos variam isso aí um pouquinho. E por que a gente está falando desses caras? Por que esses caras são importantes? Porque eles estão no corpo da gente, meio óbvio, né? E porque a principal função deles é uma função energética. O que eu digo, o que eu quero dizer quando eu digo que é uma função energética? Eles servem como combustível, tá? A gente não é feito de açúcar, né? Vai sair na chuva, geralmente o cara fala, é feito de açúcar, vai derreter? Não, você não é feito de açúcar, você é feito de outras coisas. Mas você precisa de açúcar porque açúcar é o seu combustível. É aquilo que você vai quebrar, é aquilo que você vai queimar, é aquilo que você vai destruir quimicamente, vamos dizer assim, para obter energia. Tudo bem? Como se fosse o combustível do carro, né? O carro, ele obviamente ele não é feito de gasolina, é feito de álcool. O álcool, a gasolina fica no tanque e o motor queima esse álcool. A gasolina vai gastando, vai transformando na fumaça do escapamento, dióxido de carbono e água, para impulsionar o carro para frente. A gasolina é o combustível. Os açúcares, em sua maioria, são a nossa gasolina. Vejam as aspas de Velociraptor, tá, pessoal? Não, como se fosse. É o nosso combustível. A gente não é feito disso, mas a gente queima isso, então a gente precisa consumir para manter vivo, né? Para ter energia para se manter vivo. Legal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de açúcares, os principais que aparecem. Eles são divididos em relação a, vamos dizer assim, simplicidade deles. O tipo mais simples, monossacarídeos. Mono, um só, né? Antigamente o mono e o estéreo. Mono era uma caixa de som só, estéreo eram duas caixas de som. Né? Mono, um só. Sacarídeo, um só açúcar. São aqueles sacarídeos mais simples, formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Né? São as unidades básicas. E eles são importantes, principalmente, não só, mas principalmente, porque a partir deles a gente obtém energia. Eles geralmente são representados, eles geralmente ocorrem nessa forma cíclica,
né, um anelzinho formado por carbono. Esse cisquinho tudo, pessoal, que não está mostrando, aqui é porque tem um carbono, tá? É que se estivesse mostrando ia ficar muito poluído. Mas é um carbono ligado aí a oxigênios e hidrogênios, oxigênios, né? Cada vértice do ciclo aqui é um carbono ligado no outro, formando essas moléculas aqui. Então a glicose, que é o açúcar principal energético no nosso corpo, é um monossacarídeo. Frutose é o açúcar que está onde, pessoal? Onde será que está a frutose? Na fruta, né? Nas frutas tem frutose, muitas delas. Também é um monossacarídeo. Por que esses caras são importantes? Porque são eles que são usados, como eu falei, na queima de energia. São queimados para a obtenção aqui, ó, de energia. Tá? A gente vai falar mais disso aqui. Se você está comigo desde o ano passado, você já viu isso aqui. Isso aqui também é uma imagem reciclada, mas não se preocupa, a gente vai ver muitas vezes. Isso aí é um processo chamado respiração celular. É um processo que as suas células estão realizando agora mesmo para obter energia. As células do seu cérebro, está pensando aí meio desesperado, elas estão realizando esse processo para obter energia, para mandar os impulsos elétricos que elas precisam para você pensar isso que você está pensando agora, né? As células musculares, para elas se movimentarem, se contraírem, elas precisam de energia. De onde vem essa energia? Da quebra dessa molécula aqui que é a glicose. Ela é quebrada, ela é destruída até formar gás carbônico e água. E essa destruição, essa queima, essa quebra libera energia, tá? E isso leva oxigênio também, tá? Que O2 é oxigênio, tá? Então é o nosso combustível, o combustível de cada célula, principalmente a glicose, monossacarídeos. Depois a gente fala desses aqui, ó, desoxirribose e ribose. Um outro dia eu falo, lembra, vocês não vão lembrar. Vai ser isso. Beleza. Monossacarídeos, um só. Disacarídeos, de dois sacarídeos ligados quimicamente, né? Formados a partir de ligações chamadas ligações glicosídicas de dois o quê? Dois monossacarídeos. Um monossacarídeo é mais simples, você junta dois, você tem um disacarídeo. Esses disacarídeos, eles ocorrem nos seres vivos, são formados nos seres vivos diferentes, né? E eles também têm uma função energética. Quando a gente come esses disacarídeos, quando a gente ingere eles, a gente quebra eles, a gente digere eles, a gente quebra essa ligação glicosídica. Então, essa aqui é a sacarose. Aqui tem uma glicose e aqui tem uma frutose. Isso é a sacarose, tá? Já explico. Então, quando a gente come a sacarose é o açúcar que a gente põe no café. Então, quando você toma um cafezinho com açúcar, dentro do seu corpo, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. O seu corpo vai quebrar essa ligação aqui, liberar os monossacarídeos a partir do disacarídeo, a glicose e a frutose, e isso aí vai virar energia, isso aí vai virar combustível para você. É isso que acontece. Então também tem uma função energética. Então isso que é um disacarídeo. O tipo de disacarídeo formado vai depender de quais são os monossacarídeos que constituem aí. Então, por exemplo, a sacarose ela é formada pela glicose e pela frutose. É o açúcar que sai da cana, é o açúcar que você põe no café, é o açúcar refinado. A lactose, que é o açúcar que tem no leite, ela é formada por uma glicose e um outro açúcar chamado galactose, né? De novo, você bebe o leite, você ingere esse açúcar e no seu corpo esse açúcar vai ser quebrado e você vai absorver a glicose e a galactose e você vai transformar isso em energia. A pessoa que é intolerante à lactose, ela não consegue fazer isso. Ela não vai conseguir digerir a lactose vai ficar ali na barriga dela, as bactérias ali vão comer a lactose, vai ter uma indigestão, vai passar um pouco mal. Tem outros disacarídeos, a maltose, que tem no malte, ela é formada por duas glicoses e por aí vai. Tem outros, tá? Formados por dois monossacarídeos. Mono 1, de 2 polissacarídeos, ou óligo e polissacarídeos. Óligo é poucos sacarídeos, de 3 a 8, de 3 a 10. E polissacarídeos, que é o que nos interessa, que é um montão. Né?
Monossacarídeo é só uma unidade. Disacarídeo são 2 sacarídeos ligados. Polissacarídeo é um montão, dezenas, centenas, milhares de sacarídeos, um ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro, formando o que a gente chama de macromoléculas, né? Que são os polissacarídeos nesse caso. Tá? Polissacarídeos, então, são ligações gigantescas de muitos e muitos e muitos monossacarídeos formando um trenzinho, formando um bagulho gigante, tá? Esses polissacarídeos, eles não vão ter uma função meramente energética, tá? Eles geralmente ou têm uma função estrutural, vão formar a estrutura das células, dos organismos, já vamos falar disso, ou reserva energética. É uma coisa que fica ali acumulada, reservada para quando o organismo precisar de energia, ele libera esses polissacarídeos, transforma eles em monossacarídeos e libera a energia. Tá? Então os polissacarídeos vão ter uma função diferente. Tá? Por que está aqui oligosacarídeos? Aqui geralmente quando tem poucas moléculas, poucos monossacarídeos ligados um no outro, a gente pode chamar de oligosacarídeos. Se tem 5 glicoses, uma ligada na outra, isso é um oligosacarídeo. Vão ser encontrados alguns na membrana plasmática, por exemplo. Né? Mas agora a gente vai falar dos pólics. Não é 2, não é 3, não é 10, é um montão de monossacarídeo tudo junto ligado, como está aqui nesse imagem. Então aqui ó, alguns exemplos. Celulose, amido, vamos falar de todos eles. Cada bolinha dessa é uma glicose. Né? Então, conta quantas glicoses tem aqui. A resposta é um montão. E isso é só uma molécula de amido. E isso é só uma molécula de glicogênio. E isso é só uma molécula de celulose. São várias glicoses, tudo ligada, formando um bagulho gigante, uma corrente, um trenzão gigante. Tá bom? Beleza, vamos falar então dos principais polissacarídeos. Primeiro deles, o amido. Amido de milho, já ouviram falar? Né? Maisena é basicamente amido de milho. O que é o amido? É um polissacarídeo formado por um montão de glicoses ligadas. Então isso tudo aqui é uma única molécula de amido e cada bolinha aí é uma glicose. Quem produz amido? Planta. Tá? As plantas e algumas algas apresentam amido como reserva energética. A planta acumula, ó, essas coisas marronzinhas aqui são amido. Isso aqui são células vegetais, essas bolinhas. Tá? Cada bolinha é uma célula. E não dá para ver muita coisa por causa do tipo de corante que foi utilizado, mas dá para ver essas bolinhas marrons que são amido. Então isso aqui é um tecido de reserva da planta. Cada célula está acumulando amido. Quando a planta precisar, se a planta ficar um tempo na sombra, se perder as folhas, ela vai usar o amido ali, vai pegar essa glicose que está toda ligada, vai quebrando e liberando essa glicose para ela poder ficar viva, para ela poder ter a energia de reserva por muito e muito e muito tempo. Tá? O amido geralmente se localiza ou fica reservado em estruturas particulares. Batata, já ouviram falar? Batata frita? Batata é um caule subterrâneo que é uma bolota de amido, basicamente. É uma estrutura de reserva que a planta faz para ela ter um estoque ali de glicose. A gente é que tira aquilo do chão e come, cozinha e come. Mandioca, mesma coisa, é um estoque de amido. O arroz é rico em amido, trigo, grãos, né? Cevada é rico em amido. Todos esses são órgãos de reserva das plantas que a gente acaba se aproveitando para a gente comer, porque é um alimento muito energético para a gente também. E para a gente ele é de fácil digestão, gostoso, energético, delícia. Tá bom? Ele é quebrado em glicose, a gente come o amido, a gente digere, quebra aí as glicoses e a gente se aproveita da energia que a gente roubou da pobre da batata. Tá? Amido. Outro polissacarídeo que está presente apenas nos vegetais e algumas algas, né? É a celulose. Celulose também é um monte de molécula de glicose tudo ligada. Cada hexágonozinho aqui é uma molécula de glicose. Só que a celulose ela é ligada de uma forma diferente, de uma forma tal que forma-se fibras. Fibras rígidas, fibras difíceis de digerir, fibras duras. A celulose ela é um polissacarídeo estrutural. Ela forma a estrutura dos vegetais. A dureza, a rigidez dos vegetais vem da celulose. Principalmente
está na parede celular dos vegetais, no escudinho, na carapaça que a célula vegetal tem por fora. Essa carapaça é feita de um material rígido, é um material resistente, que nos vegetais é a celulose. Tá? Então, a parede celular dos vegetais é formada de celulose. Perceba, a celulose ela não é utilizada nos vegetais para consumo de energia. Ela faz parte da carapaça. Ela já não é o combustível do carro, ela ali é o para-choque, é o metal do para-choque, né? Ela forma a célula é feita, a parede celular principalmente, é formada por celulose, é o material que forma ali. Não é uma função energética mais. A celulose, tem uma função estrutural nas plantas. E a gente não consegue digerir celulose, é o que a gente chama de fibra. Tu come alface, aquilo e fala, nossa, é rico em fibras. Sim, porque é só celulose, aquilo ali, celulose e água, você não vai digerir, o que entrou vai sair. É fibra, regula a digestão, mas não faz muito além disso. Alguns animais têm micro-organismos que conseguem digerir a celulose, não é o nosso caso. Tá? Beleza. Bom, aquilo é nas plantas. Nos animais, você tem açúcares polissacarídeos semelhantes. Glicogênio. Glicogênio é como se fosse o nosso amido. Só que não está na planta, está nos animais. De novo, cada hexágonozinho é uma molécula de glicose, todas elas juntas e ramificadas formam uma molécula zona de glicogênio que a gente armazena nos músculos e no fígado como reserva energética. A gente está precisando, acordamos naquele dia atrasado, putz, tem que dar aula, aquilo, não toma café da manhã, vai direto trabalhar, vai direto estudar, o nosso fígado vai queimar aquele glicogênio, vai quebrar essas moléculas de glicogênio e ir liberando no sangue uma glicose depois da outra, para a gente não ficar sem energia, para a gente segurar a onda até a hora do almoço, pelo menos. Né? Não é bom ficar muito tempo sem comer, pessoal. Então o fígado vai liberando glicose após glicose para a gente não ficar sem. É uma forma de reserva energética. Está no fígado, está nos músculos, que nem amido. E quem tem são os animais, tá? Onde tem glicogênio, nos animais. E por fim, o outro polissacarídeo que a gente vai falar é a quitina. A quitina também está presente nos animais, não só, e não são todos os animais. Em mim e em você não tem quitina. Não confunda, meu querido, com queratina. Queratina é outra coisa. Tem na unha aqui, tem no cabelo. É outra coisa. Queratina é para a próxima aula. Quitina é um açúcar. Tá na carapaça, no exoesqueleto dos artrópodes, como esse besourão bonitão aí. Né? Você pisa numa barata, ela faz crack, é por conta da quitina. Ela tem uma capinha, um esqueletinho externo, uma armadurazinha de quitina. Tá? Essa aqui é a formação da quitina, cada um desses é um monossacarídeo. E na quitina você tem acetamida. É N-acetilglicosamida, um nome bonitão disso aqui que você está vendo. Você não precisa saber disso, basta saber que é um polímero. Vários açúcares. E também, você está vendo, tem função estrutural. Não é energética. É para fazer a estrutura dos artrópodes. A quitina está presente também nos fungos, na parede celular dos fungos. Tá? Aqui, um esqueminha que eu tirei de um artigo científico, mostrando. Né? Então, aqui a molécula de quitina. Cada hexágono desse é uma molécula de açúcar, todos juntos. A estrutura e os níveis estruturais que a quitina forma até formar o que? A carapaça aqui do caso da lagosta. A carapaça da lagosta é formada de quitina nessa estrutura aí. Fibras e fibras e fibras em camadas e camadas e camadas formando a casca dura da lagosta. Eu não me lembro de ter comido lagosta, mas eu já comi caranguejo, que é a mesma coisa, uma casca dura para dedéu, né? Por conta da quitina. E nesses animais tem calcário ainda misturado. Mas enfim, isso aí não vem ao caso. Beleza? Ufa! Então esses foram os carboidratos, pessoal. Estão presentes em mim, estão presentes na lagosta, estão presentes nos fungos e nas plantas. Principal função: energia. A gente queima os açúcares que a gente come para formar energia, ou na melhor das hipóteses, ou na pior, a gente acumula eles para quando a gente precisar de energia extra. Alguns polissacarídeos têm função estrutural, a celulose e a quitina. Tá? Mas essa é a função dos açúcares. Já mostrei isso aqui, a queima do açúcar pela respiração celular. Né?
Se a gente quer açúcar, a gente come um cafezinho, come uma fruta para ingerir frutose, come arroz, que a gente vai pegar amido, que a gente vai digerir também, ingerir um monte de açúcar, toma um refrigerante, que é rico em açúcar, come um docinho, chocolate, rico em açúcar. As plantas, elas não têm essa dificuldade na vida delas. Se elas querem açúcar, elas mesmas produzem com luz do sol, gás carbônico e água. Elas também precisam do açúcar para obter energia, as plantinhas, e elas fazem um processo chamado fotossíntese, que a gente vai ver mais para frente, né? Mas é esse aqui. Você pega um pouquinho de gás carbônico, pega um pouquinho de água, mistura tudo com luz do sol e você consegue fazer glicose. Você não, porque você não é uma planta. Mas se você tivesse cloroplastos, clorofila e outras ferramentas importantes aí, todo um arsenal bioquímico, talvez você conseguisse. Você não consegue, tá? Nem eu. Então, esses são os carboidratos. Segunda parte da aula, 25 minutos de novo. Tá ficando longo. Vamos lá.